Eita, eita. Pra tudo tem limite, né, gente? Até pra burrice. Até pros patriotas, aí depois chama de patriotário, fica magoado. Mas até pra patriotagem tem limite, não é? Olha o que saiu na revista Fora. A esposa do coronel Naime, que ficou preso durante 5 meses pelo 8 de janeiro, que eles, segundo. E eles estão respondendo processo, estão sendo processados vários crimes. A cúpula da Polícia Militar do DF, entre eles o Coronel Naime. Estava preso, soltou agora liberdade provisória. Está respondendo vários crimes porque passaram pano para o 8 de janeiro. Aí, durante ali e tal, a esposa dele fazia campanha de Pix. A esposa dele pediu Pix. Aí o pessoal descobriu que ela estava usando o Pix para reformar a piscina da mansão que eles moravam. Mora até hoje. Veja aqui, saiu aqui no fórum. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Aí ia ser muito besta. Dá Pix para a pessoa reformar a piscina. Ah, não, olha aqui. Esposa de coronel do 8 de janeiro pede Pix a patriotas e reforma mansão com piscina. Família de Naime mora em residência de alto padrão em um condomínio fechado. Esposa pedia doação alegando situação econômica delicada. Olha o Naime aqui, você lembra dele? Pois é, foi presa ali no 8 de janeiro. Aqui. Após o 8 de janeiro, o coronel bolsonarista Jorge Eduardo Naime se firmou na extrema-direita, tendo recebido ajuda financeira de patriotas pelos pedidos de Pix feitos por sua esposa nas redes sociais. Como justificativa, Mariana Naime declarou estar enfrentando dívidas urgentes e viver uma situação econômica delicada, promovendo a imagem do marido como um preso político para arrecadar doações. Mariana abriu uma conta no X, antigo Tweet, em setembro de 2023, após ter classificado o corte de salário de Naime pelo Supremo Tribunal Federal como uma tortura psicológica. Os pedidos de contribuição financeira nas redes sociais começaram logo depois que o salário foi suspenso. Enquanto esteve detido, o coronel Naime ainda contou com o respaldo público de vários políticos bolsonaristas. Olha aqui, ela fazia postagem e pedia dinheiro, pedia dinheiro. Em julho de 2023, um grupo de 19 senadores e deputados federais formalizou o pedido de CPMI de atos antidemocráticos, solicitando a sua liberação. Na Câmara Legislativa do DF, a deputada bolsonarista Bia Kicis celebrou a soltura do coronel, oficial honrado, escreveu. Nicolas Ferreira chegou a produzir um documentário para Naime. Ô, coitado. Atualmente, a família do coronel mora em uma residência de alto padrão em um condomínio fechado em Vicente Pires, que está passando por uma reforma com Pix doado pelos patriotas, com ênfase nas melhorias ao redor da área da piscina. Isso aqui está onde? Na revista Fórum. Aí eu vou falar para vocês. Tudo tem limite, inclusive para ser besta, porque aí está sendo muito besta. Aí eu lembro, não posso esquecer, né? 17 milhões que Bolsonaro recebeu de Pix. Mas será que isso não foi lavagem de dinheiro, não, gente? Polícia disse que ia investigar. E aí, investigou? Não investigou? O que deu? Ou não deu nada? Porque os patriotários aqui deu dinheiro aqui para reformar piscina de mansão. Ah, não. Aí ia ser muito burro mesmo, viu? Vai me desculpar, mas é o cúmulo da burrice. Bota, e toca. Por falar nisso, olha aqui. A Folha de São Paulo pediu informações do evento que os ministros participou. Olha aqui. STF, sob Barroso, Luiz Barroso, presidente, ignora a lei de acesso e omite dados de viagem de ministros. Tribunal afirma não ter informações de eventos internacionais ou ministros e indica link com despesas desatualizadas. O STF, Supremo Tribunal Federal, omitiu dados sobre viagem dos ministros da Corte em pedidos feitos pela Folha, por meio da Lei de Acesso à Informação. O tribunal, sob o comando do ministro Luiz Barroso, disse não ter informações sobre eventos internacionais que tiveram a presença dos integrantes dos órgãos. O Supremo ainda indicou para uma pesquisa uma página de dados desatualizados. Aí não dá, né? Aí não dá, gente. Tem que passar informação.
Informação faz parte, ô Barroso. A informação faz parte da democracia, gente. E a gente tem direito de saber quanto foi, quanto pagou, quanto de dinheiro público foi usado. Ai, André, não foi usar dinheiro público, foi bancado pela iniciativa privada. Tem que botar, porque os caras estão ali enquanto ministro do Supremo, não está? No evento? Tá. Se eles estão lá enquanto ministro do Supremo, tem que ter publicidade, tudo isso. Quem pagou? Quanto foi? Quanto foi? Por que foi? Por que não foi? Tudo isso tem direito. E a Folha tem direito de saber, assim como a gente tem que saber, tem direito de saber. Então, pelo amor de Deus, ô Barroso, tenha certa paciência, tá dando de bolsonarista agora, escondendo os trem, botando sob sigilo, daqui a pouco, tipo Bolsonaro, que botava tudo sigilo de 100 anos. Ah, tenha certa paciência, né? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, tem que expor essa situação aí. Não pode, não. Não pode, não. Não pode. Por falar nessa situação também, o Alexandre de Moraes participou hoje de um evento em que ele falou sobre a atuação do judiciário, o acesso ao judiciário no Brasil. Ele fez uns esclarecimentos que eu achei muito pertinente, e a gente precisa ter esse tipo de informação. E Alexandre de Moraes deu essas informações que eu quero compartilhar com vocês, a fala dele nesse evento de hoje, que ele participou hoje, agora. E aí nós vamos ver o que ele fala sobre o acesso à justiça aqui no Brasil varonil. Vamos ver aqui? Esse aqui vale a pena ouvir, né, gente? Vamos ver o que ele falou. Mas tudo bem, nós vamos tentar. Eu, obviamente, não vou repetir tudo que já foi bem dito aqui pelos palestrantes anteriores, mas eu queria contextualizar a necessidade e o porquê hoje de alguns problemas desses métodos, outros métodos de solução de conflitos. Até porque é muito fácil, né, muito comum, principalmente a iniciativa privada, sempre acusar o poder público. O poder público é lerdo, o poder público é burocrático, o poder público traz insegurança jurídica. E nós temos, sem nenhum preconceito de qualquer dos lados... Peraí, mas muitas vezes é mesmo, viu, Moraes? Muitas vezes o poder público é muito burocrático, e eu entendo que tem que ter uma certa formalidade para evitar fraude, para evitar bandidagem, isso é verdade. Mas tem situação que é a burocracia demais, gente, e acaba demorando demais, morosidade demais. Isso é verdade, isso não é mentira, não. Não vão mentir, não vão mentir, é verdade, não é mentira, não. Nós temos que enxergar o macro. O porquê, como bem disse agora o Fernando, por que o Brasil tem 83 milhões de processos, já tendo chegado a anos anteriores a quase 94 milhões de processos? Há uma explicação para isso. O primeiro ponto é que a Constituição de 88 ela universalizou a justiça. Corretamente, a Constituição de 1988 ela universalizou a saúde e previu, por emendas constitucionais posteriormente, previu uma vinculação orçamentária para a saúde. A Constituição de 1988 ela universalizou a educação, mas previu uma vinculação orçamentária para a educação. A Constituição de 1988 ela universalizou a justiça sem nenhuma previsão de como aparelhar a justiça para essa universalização. Não há, e eu não tenho nenhum receio aqui de estar errando, não há no mundo nenhuma justiça com tão fácil acesso a todas as instâncias como a justiça brasileira. A justiça brasileira é extremamente barata para aquele que quer ingressar, em que pese os advogados, a ordem dos advogados, sempre reclamar quando as custas aumentam. Se nós formos comparar com os outros países, tentem entrar com recurso hoje na chamada Suprema Corte inglesa. Os escritórios fazem seguro para entrar com recurso. Ou seja, houve a universalização da justiça, a justiça é extremamente
acessível do ponto de vista de rapidez, de você acessar a justiça, todas as instâncias, e extremamente barata para aquele que pretende, fazendo custo-benefício, litigar por anos. Então, de um lado, nós temos ainda hoje, a partir disso, dessa universalização, um processo civil que permite 10 milhões de recursos, e nós temos uma mentalidade litigante. Então, esse é um fato que coloca também, e foi dito aqui, tanto agora como no painel anterior, a necessidade de segurança jurídica, que é importantíssimo, mas a iniciativa privada, ela contribui para essa insegurança jurídica, porque são milhões e milhões de processos que as partes sabem que vão perder, que já há definição de precedentes, mas, pelo fato da justiça ser muito fácil de acessar e barata quando o volume de dinheiro é muito grande, as partes vão ingressando com embargos, do agravo regimental, no agravo interno, do recurso especial, e vão protelando. E quando há, excepcionalmente, uma multa por litigância de má-fé, é um escândalo no Brasil. Então, é importante que nós tenhamos esse contexto. Não, peraí, aí eu tenho que lembrar, né? Quando o judiciário multa alguém por litigância de má-fé, fala que o judiciário está abusando. Aí não é, né? A gente lembra. O que é isso, André? Litigância de má-fé? Quando a pessoa aciona o judiciário, um conflito que está existindo, ele sabendo que ele não tem o direito, mas mesmo assim ele aciona o judiciário, só para causar dissabor para outra parte, conflito, criar, entendeu? Só para ganhar tempo, só para. Aí é multado por litigância de má-fé. Foi o que aconteceu com o PL em 2022. Depois que teve as eleições, que Lula ganhou as eleições, o PL entrou com ação judicial para anular os votos de mais de 255 mil urnas. Entrou lá na justiça, acionou o Supremo Tribunal Federal para anular e não apresentou uma prova de que existia fraude. E acionou o judiciário, toda aquela situação, abriu o processo. Aí já o Alexandre de Moraes viu aquilo ali e falou: gente, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer da minha vida. E todo mundo acionado por causa disso aqui. Uma vergonha. O que o Alexandre de Moraes fez? Multa por litigância de má-fé. Aonde? Contra o PL, de 22 milhões de reais. Muita gente até hoje pergunta: o que aconteceu? Pagou, tem que pagar. Pagou a dívida. Por quê? Acionou o judiciário sem necessidade, de cretinice. E tem muita gente que faz isso, principalmente quem tem dinheiro. Tá nem aí. Quer causar balbúrdia, quer causar aflição na outra parte, que sabe que a outra parte tem o direito, mas quer, aí aciona o judiciário como uma forma de vingança, só para encher o saco. Resumindo, só para encher o saco. Aí foi o que aconteceu. E ele está falando que isso acontece muito, infelizmente. Não estão nem aí. Sabe que estão errados, que não tem o direito, mas faz. Texto para verificar que a celeridade da justiça, a maior segurança jurídica depende de todos. E o poder legislativo, que tantas vezes é criticado, o poder legislativo, em 2004, deu a sua contribuição para tentar resolver esse problema, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Brasil, com 15, quase 20 anos de atraso em relação aos países europeus, e mesmo os Estados Unidos, Canadá, o Brasil, em 2004, ele juntou as duas grandes famílias jurídicas, a família estatutária, a nossa família romano-germânica, de códigos, leis, com a família saxônica de precedentes, trazendo repercussão geral e súmulas vinculantes e efeitos vinculantes a todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Olha, qual a ideia aqui para a segurança jurídica? A ideia é, se já chegou a uma repercussão geral,
já está definido. Nós estamos falando de 2004. Nós vamos completar agora, em dezembro, 20 anos da Emenda Constitucional 45. E continuam sendo milhares e milhares, para não dizer milhões de processos, que as partes entram, já vendo uma súmula vinculante, já tendo uma repercussão geral, e ingressam com recurso, ou seja, há, e talvez aí a grande culpa do Poder Judiciário em não penalizar as partes que assim atuam, há uma mentalidade de litigância. Basta verificar que hoje, no Supremo Tribunal Federal, ao lado de habeas corpus, as reclamações são os instrumentos mais utilizados em virtude do desrespeito aos precedentes. Então, esse é um panorama que, do ponto de vista do judiciário, se pretende resolver. Não há país no mundo onde o acesso à Suprema Corte do país seja tão fácil como no Brasil. Mesmo que não caiba o recurso extraordinário, cabe o agravo, o recurso extraordinário, aí você entra com embargos, e isso vai protelando. Então, eu diria que a primeira grande medida para garantir uma segurança jurídica maior no Brasil é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade de todos, inclusive daqueles que litigam. E mudança de legislação para permitir que haja uma punição processual maior para aqueles que desrespeitam o que já fixado em precedentes vinculantes. Olha, a ideia desses métodos, seja mediação, seja arbitragem de soluções de conflito, que inclusive no Brasil também nos últimos anos estão sendo previstos no direito penal, a chamada justiça penal consensual ou transacional, a ideia é reservar ao Poder Judiciário aqueles direitos indisponíveis. A lei de arbitragem, o presidente Temer certamente participou muito disso, lembra? Tá bom, senão fica muito prolixo, muito difícil de alguns entender. O que que ele está falando, André? O que ele está falando? Ele está falando, resumidamente, que tem um monte de gente que aciona o judiciário sem precisar, sem ter o direito, e sabe que não tem, mas mesmo assim aciona para encher o saco. Resumindo, o que ele falou, em 2004 para 2005, houve uma alteração na Constituição Federal, com a emenda à Constituição, que possibilitou a criação de súmulas vinculantes. O que é isso, Andréia? Quando o Supremo desse decisões reiteradas no mesmo sentido, com efeito erga omnes para todos, efeito vinculante, atingindo todos, com repercussão geral para todo o Brasil, o Supremo podia, a partir dessas decisões reiteradas, podia criar uma súmula vinculante, que é tipo um artigo de lei. É assim, 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 sobre isso, ponto. Súmula vinculante. Aí o que ele falou aqui? Que um monte de gente, um monte de advogado, um monte de gente, sabendo que não tem o direito, porque já está estabelecido em súmula vinculante, por exemplo, que A é A e que não vai mudar, e mesmo assim a pessoa entra com ação judicial para falar que A é B e que tem que mudar. E o Supremo já tem um posicionamento, mas mesmo assim um monte de gente aciona o judiciário só para encher o saco. Aí ele falou o quê? Que tem que mudar a mentalidade, que nós somos muito brigões. O latino é muito brigão. Qualquer coisa judicializa e não resolve. Porque chega lá, nada, dá com burros na água, porque perde. Já tem um entendimento lá. Agora, eu tenho que dizer, muito advogado entra por não saber. Muito advogado entra com a ação achando que vai ganhar. Entra, porque não sabe de constitucional, não sabe que constitucional tem a jurisprudência, que é as decisões reiteradas no mesmo sentido, mas que não tem caráter vinculante, obrigatório, mas tem as súmulas vinculantes, que tem caráter vinculante, obrigatório, e tem um monte de gente que não sabe nem o que é a súmula vinculante, nem o que está escrito nela. Aí entra com a ação judicial, lasca com o cliente, se enche o saco e pronto, e acionou e não deu com nada. Aí a Alexandre Moraes está falando, tem que ter mecanismo legislativo de punição mais grave em relação a essa situação. Hoje tem que é litigância de má-fé, mas muitos juízes não gostam de dar litigância de má-fé. A pessoa entra com a ação, sabendo que não tem direito, mas mesmo assim entra. Aí
causa essa situação toda. Tem que mudar a mente. A mente. E para mudar a mente é um trem difícil. Só a não ser que doa no bolso. Se doer no bolso, pode ser que mude. Olha aqui, eu falei para vocês na live das 12h30 sobre o coisa lá, do filho do Lula. O povo me perguntando e tal, é um boçal, é um babaca. É o filho dele aqui, está respondendo por violência doméstica e também por xingar a Janja. Aí, advogados de filho de Lula se manifestam após xingamento de Janja. Aí, o Metrópolis vazou uma conversa privada em que ele xingou Janja, né? Falou, chamou ela de interesseira e xingou, usou termos que eu não vou falar aqui. Já me perguntaram o que eu acho dele, é um babaca. É um babaca. E em relação à violência doméstica, tem que responder. Se for o caso, vai para o Chilindró. Não é porque é filho do presidente que tem que responder, não. Pelo contrário, aí que tem que responder mesmo. Babaca, um imbecil. É isso que eu acho. E pronto, acabou. Entendeu? Não gostou? Leva para casa. Leva para casa. Passar pano aqui, nós não vai. Não, simples assim, não vai. E outra coisa que o povo está falando muito, um monte de mentira, sobre o corte de gasto de Lula e não sei o quê, porque vai ter que cortar. Né? Aí o que o Lula falou aqui, ó? Lula diz, tá aqui, ó, Folha de São Paulo. Lula diz que o governo fará bloqueio orçamentário sempre que precisar. O presidente disse que contenção de 15 bilhões, anunciada na quinta-feira pelo ministro Haddad, não foi a primeira a ser feita pelo governo. O presidente Lula da Silva disse nesta segunda-feira que o governo fará congelamento de despesas orçamentárias sempre que necessário e afirmou que traz a questão da responsabilidade fiscal nas entranhas. Sempre que precisar bloquear, nós vamos bloquear, disse Lula em entrevista a jornalista de agências internacionais do Palácio da Alvorada. O presidente afirmou que a contenção de 15 bilhões no orçamento anunciada não foi a primeira que o governo teve que fazer, e frisou que se gastar mais do que arrecada, o país vai quebrar. É o que o Lula falou e a Haddad já anunciou também. Aí os bolsonaristas fazendo terror, os bolsonaristas, né? Porque tá tudo desesperado com o governo Lula, que o desemprego caiu, só está caindo, está 7,1%, desemprego, inflação estável, 4% ali, tal coisa, houve o crescimento da indústria, houve recorde na balança comercial, houve recorde nas exportações do Brasil, aí eles precisam inventar o terror. Aí estão fazendo terror nas redes sociais, falando que Lula vai cortar a Bolsa Família, aposentadoria, LOAS, BPC, vai cortar do pobre, Lula já falou, meu querido. Só vai cortar se tiver irregular. Se tiver irregular, for fraude, vai cortar. E tem que cortar, porque não tem jeito. Se não cortar, vai ser responsabilizado. Com responsabilidade fiscal, pode até perder o cargo. Lembra que de Dilma, que eles derrubaram sem ter nada e já derrubaram. Então tem que tomar cuidado. Agora, se você tiver irregular, você vai ter que adequar. Vai atrás e se organiza. Agora, tem gente ali que é fraudador, gente. Não tem jeito. Agora, é lógico que Lula já falou, Simone Tebet deu entrevista, disse que vai atrás de irregularidades, subvenções, de isenções para os mais ricos e prioritariamente cortar nesse ambiente. E se tiver irregularidade nesses outros campos, aí vai ter que cortar também. Aí já estão fazendo terror, não sei o quê. Quem não gostava de Bolsa Família era Bolsonaro. Quem não gostava de pobre, tudo, era Paulo Guedes, não é esse governo, não. Então, pare de loucura, para com essas patifarias, bota. Deixa de ser besta e achar que o povo é besta, menino. Ué, pelo amor de Deus, toca e bota. Para de fake news. E para de ficar chorando. Esse povo tá chorando até hoje. Mas é medo, é pânico, né? Por isso que falaram que Lula em 2026 vai ser que nem Biden. Vai ser se eles quiserem sair. Se ele não quiser sair, vai ganhar de novo. É o terror dos bolsonaristas. Bota. Lula, o terror dos bolsonaristas. E toca. Vai se lascar, porque aqui não. Meu querido, dá aquela paradinha, curte a live, comenta, compartilha, bota assim, somos resistência, queremos justiça, quem gosta fica, curte, comenta e compartilha, quem não gosta vai se lascar e tá tudo bem. E não se preocupe, se Deus quiser, amanhã eu tô aqui de volta às 8h30 da manhã, junto e misturado, e vamos pra frente, que atrás vem gente. E é pra frente que se anda. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Ei!